A política sempre foi marcada por disputas entre ideias opostas, mas poucos termos são tão discutidos quanto direita e esquerda. De onde surgiram esses conceitos? Como eles se desenvolveram ao longo da história? E o que significam na prática hoje? Neste TF News especial, vamos explorar a origem dos espectros ideológicos, da Revolução Francesa, passando pelos regimes autoritários do século XX até os dias de hoje. Direita, esquerda, qual está certa nessa história? A origem dos termos direita e esquerda está diretamente ligada à Revolução Francesa, que começou em 1789. Na época, a França vivia uma crise social, econômica e política profunda, resultando na queda da monarquia absolutista. O surgimento da Assembleia Nacional foi um marco importante, onde os membros se reuniam para decidir o futuro político do país. Dentro dessa Assembleia, surgiram dois grupos principais que tinham visões bem diferentes sobre os rumos da França, os jacobinos e os girondinos. Essas divisões ajudaram a moldar o que mais tarde se tornaria conhecido como os espectros de direita e esquerda. Os jacobinos, que se sentavam à esquerda do presidente da Assembleia, eram defensores de mudanças radicais. Eles acreditavam na abolição total da monarquia e na criação de uma república democrática, com maior igualdade social. Muitos jacobinos vinham de classes populares e defendiam reformas agressivas para redistribuir a riqueza e acabar com os privilégios da nobreza e do clero. Maximilien Robespierre é uma das figuras mais conhecidas do grupo jacobino. Ele liderou o governo revolucionário durante o chamado Período do Terror, quando milhares de pessoas, incluindo opositores políticos, foram executadas em nome da Revolução. Já os girondinos, que se sentavam à direita, defendiam uma revolução mais moderada. Eles eram contra a monarquia absolutista, mas não necessariamente a favor de sua abolição total. Em vez disso, defendiam um governo constitucional que mantivesse alguns elementos da monarquia, garantindo ao mesmo tempo mais direitos para a burguesia. Os girondinos acreditavam que as mudanças deveriam ser graduais e que os direitos de propriedade deviam ser preservados. Esses dois grupos brigavam ferozmente pelo controle da Revolução Francesa. Eventualmente, os jacobinos tomavam o poder, levando a França a um regime radical que implementou políticas de extrema esquerda, como a eliminação de privilégios e a execução em massa de opositores. O período do terror é um exemplo clássico de como ideologias extremas podem tomar o controle em momentos de instabilidade política. Foi nesse contexto que os termos direita e esquerda começaram a ser usados para descrever diferentes posturas políticas. Aqueles que defendiam a ordem estabelecida, como os girondinos, se sentavam à direita da Assembleia, enquanto os que buscavam reformas mais profundas, como os jacobinos, ficavam à esquerda. Embora as divisões entre jacobinos e girondinos tenham desaparecido ao longo do tempo, a distinção entre direita e esquerda continuou a influenciar a política mundial. No século XIX, essas ideias evoluíram, sendo incorporadas em diversos movimentos e partidos políticos que buscavam ou resistiam a mudanças sociais. Esse período foi marcado pelo surgimento de grandes correntes ideológicas que se tornaram referência para a direita e a esquerda. Na esquerda, a obra O Manifesto Comunista de Karl Marx e Friedrich Engels foi um marco. O texto propôs uma ruptura com o capitalismo e o sistema de classes, defendendo a revolução do proletariado e a criação de uma sociedade sem classes, onde os meios de produção seriam coletivizados. Marx também publicou sua monumental obra O Capital, na qual analisou o funcionamento do sistema capitalista, suas contradições internas e a sua queda inevitável, o que se tornaria um dos pilares do pensamento socialista e comunista ao longo dos séculos seguintes. Na direita, um dos grandes expoentes do conservadorismo foi Edmund Burke, com sua obra Reflexões sobre a Revolução na França, onde criticou a violência e o radicalismo dos jacobinos. Burke defendeu a preservação das tradições, da ordem social e da religião, argumentando que as mudanças políticas deveriam ser graduais e respeitar a continuidade histórica de uma sociedade. Essas ideias inspiraram correntes conservadoras que resistiam às mudanças radicais e valorizavam o papel da elite da monarquia na preservação da estabilidade. No século XX, esses espectros ideológicos se tornaram ainda mais polarizados com o surgimento de regimes autoritários. A esquerda viu a ascensão do leninismo e, posteriormente, do stalinismo na União Soviética, que buscavam a implementação de um Estado socialista totalitário. Obras como O Estado e a Revolução, de Vladimir Lenin, delinearam os caminhos para a tomada do poder pela classe operária através de uma vanguarda revolucionária.
Já a direita foi profundamente influenciada por pensadores como Friedrich Hayek, cuja obra O Caminho da Servidão criticava fortemente o planejamento centralizado e o totalitarismo estatal, defendendo o liberalismo econômico e a liberdade individual como garantias contra o autoritarismo. A partir dessas obras e de suas ideias, a direita e a esquerda passaram a representar mais do que apenas uma posição em relação à monarquia ou revolução. Elas se tornaram expressões amplas de visões de mundo distintas. A direita passou a ser associada à defesa da propriedade privada, do livre mercado e da ordem social tradicional, enquanto a esquerda se alinhava à redistribuição da riqueza, à intervenção estatal na economia e à luta pela igualdade social. Essas grandes correntes de pensamento não apenas moldaram o debate político e econômico ao longo dos séculos, como também influenciaram a criação de partidos políticos e movimentos sociais em todo o mundo. No século XX, partidos comunistas e social-democratas se expandiram na Europa e na América Latina, enquanto na direita, o conservadorismo e o liberalismo econômico moldaram governos como os de Margaret Thatcher no Reino Unido e Ronald Reagan nos Estados Unidos. Esse aprofundamento histórico não só contextualiza melhor a origem dos termos, como também destaca a intensidade dos conflitos ideológicos que surgiram desde o início. A menção dos jacobinos e girondinos demonstra como essas visões marcaram o início de uma longa tradição de polarização política, que continua até os dias de hoje. O termo direita passou a representar aqueles que defendem a ordem estabelecida e os privilégios tradicionais, enquanto esquerda passou a ser associada à luta por reformas sociais e maior igualdade. Com o tempo, esses conceitos foram se adaptando e evoluindo, ganhando novos significados de acordo com o contexto histórico de cada país. No século XX, vimos o surgimento de regimes que levaram essas ideologias ao extremo, tanto a direita quanto a esquerda. A extrema-direita é caracterizada por um forte nacionalismo, controle autoritário e repressão à oposição. Exemplos clássicos são o fascismo na Itália de Mussolini e o nazismo na Alemanha de Hitler. Esses regimes usavam uma retórica de superioridade nacional e racial, além de centralizarem o poder nas mãos de ditadores. Na outra ponta do espectro, temos a extrema esquerda, representada por regimes como o da União Soviética sob Stalin e a China de Mao Tse-tung. Esses governos buscavam a eliminação da propriedade privada e a implantação de uma economia completamente controlada pelo Estado, o que levou a graves repressões e à criação de regimes totalitários. Esses dois polos ideológicos provocaram grandes tensões no século XX, culminando na Guerra Fria, que dividiu o mundo entre as potências capitalistas, lideradas pelos Estados Unidos, e as socialistas, lideradas pela União Soviética. Hoje, a distinção entre direita e esquerda continua, mas os extremos, especialmente após o fim da Guerra Fria, têm tomado formas um pouco diferentes. Atualmente, vemos movimentos de extrema-direita crescendo em vários países, como o governo de Viktor Orbán na Hungria, que defende o controle rígido sobre a imigração e uma governança mais autoritária. Outro exemplo é o Partido Alternativa para a Alemanha, a AfD, com sua retórica anti-imigração e crítica à União Europeia. Já como extrema-esquerda, temos o regime da Coreia do Norte, que ainda mantém um sistema rígido de controle estatal e opressão. Além disso, na Venezuela, sob o governo de Nicolás Maduro, o socialismo bolivariano defende um controle forte sobre a economia, resultando em uma grave crise econômica e social. Muitas vezes, os extremos de direita e esquerda ganham destaque em tempos de crise, quando as pessoas buscam soluções rápidas e radicais para problemas complexos. Entre os extremos, muitos países procuram o centro do espectro político, tentando equilibrar políticas sociais com a preservação das liberdades econômicas. Democracias ocidentais como a França, o Reino Unido e o Canadá são exemplos de países onde os governos transitam entre posições moderadas de direita e esquerda, adaptando-se às necessidades do momento. No final das contas, o debate entre direita e esquerda é saudável e necessário para o desenvolvimento das democracias. O desafio é evitar que os extremos dominem a política e entender que a realidade é mais complexa do que as simples classificações ideológicas. E você, meu amigo e minha amiga, você se considera de direita ou de esquerda? Mais moderado ou radical? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos como esse. Mete o dedão no like, que isso é muito importante para nós. Até o próximo vídeo e um abraço!